Olá, os oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar então mais uma correção de atividades das páginas 32 e 33, ok? Na página 32 está falando o seguinte sobre o circuito elétrico. Defina o que é um circuito elétrico. Então, se você colocou que é a ligação de elementos ou dispositivos elétricos por meio de um condutor, né, um fio condutor, formando pelo menos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica, está correta a sua resposta. A questão número 2 vem falando para a gente quais os componentes elétricos que são necessários para montar um circuito elétrico simples. Eu pedi até para alguns fazerem, né, como experiência, e alguns demonstraram na sala de aula esse circuito elétrico simples. Poderia ser em série, né? Então tem que usar uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha ou uma bateria. Pode ser outros meios também, etc. Tem que usar fios condutores, cobre, né, o mais utilizado, e um resistor, que pode ser uma lâmpada, um aquecedor ou outro material também, etc. A número 3 está dizendo o seguinte: dos materiais listados abaixo, qual pode ser utilizado para compor a fiação em um circuito elétrico com a menor resistência elétrica? Lembram que nós estudamos sobre resistência elétrica? Passagem ou dificuldade que os materiais têm para fazer a passagem, o percurso da corrente elétrica. Então, fio de cobre e os metais têm baixa resistência elétrica, porque eles apresentam elétrons livres. Agora, o barbante, né, fio de pesca e o Teflon, eles já têm uma maior resistência elétrica. Se tem menor resistência elétrica, ele é um bom condutor de eletricidade. Se tem uma maior resistência elétrica, ele é um mau condutor de eletricidade, tá bom? A número 4 vem envolvendo. Eu já dei como exemplo essa número 4 no vídeo passado, que era para vocês fazerem. Eu mostrei o vídeo, né? Que é para você usar a fórmula da corrente elétrica, que vai colocar a letrinha I, vai colocar o U dividido pela resistência. O U é a tensão elétrica e vai dividir pela resistência elétrica. Então, I, que é a corrente elétrica, vai ser igual 1,5, que está falando a voltagem, né, a tensão, dividido por 12 amperes. 12 ohm, aliás. 12 ohm. Olha aí o símbolo de ohm. Dividiu, deu 0,125 amperes, beleza? Espero que todos tenham acertado. A questão da página 33 é relacionada ao texto capacitor é vital em circuitos elétricos. Está dizendo assim o texto, né? Componente que armazena carga elétrica e é encontrado nos mais diferentes equipamentos utilizados no dia a dia. Então, a descoberta da eletricidade, da energia elétrica, revolucionou a história da humanidade, todos sabemos disso. Porém, uma das maiores preocupações foi saber como armazená-la. Como armazenar essa energia elétrica? Aí entrou em cena, então, o capacitor, um dos componentes eletrônicos capaz de armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energias eletrostática ou elétrica. Funcionamento. O capacitor tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em duas placas, armaduras, normalmente de alumínio, que ficam muito próximas e são separadas por um material dielétrico. Material dielétrico é o isolante de eletricidade, tá? O material dielétrico, ele não faz a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica chega nele, e os plásticos, né, a borracha, ele só aquece, ele esquenta, mas não passa, a corrente elétrica não continua, para ali.
por isso que esquenta, porque acumula eletricidade. Que pode ser cerâmica, porcelana, poliéster, né, celulose, o plástico, a borracha, etc. Como são cargas opostas, elas se atraem. Devido a essa atração, é criado um campo elétrico entre as placas por meio do material dielétrico. A energia que o capacitor armazena advém desse campo elétrico. O capacitor pode acumular uma razoável quantidade de cargas quando está ligado a uma tensão. Quando essa tensão é desligada, o capacitor é capaz de continuar fornecendo esta mesma tensão durante um pequeno período de tempo, funcionando, portanto, como uma espécie de bateria de curta duração. É como se fosse o no-break. Quem conhece o no-break, né? Ele tem uma bateria ali concentrada nele, e quando a energia elétrica acaba, para você não perder todos os dados do seu computador, ele armazena, ele funciona ainda durante um certo tempo com aquela bateria que está acumulada. Então é o capacitor, né? O no-break tem essa bateria a mais que no estabilizador não tem. Então, a diferença entre o capacitor e a bateria é que o capacitor armazena energia, enquanto a bateria produz e transforma energia por meio de processos químicos e armazena. Então, tem as perguntas aí para serem analisadas abaixo. Olha, de acordo com o texto, qual a função de um capacitor? Se você colocou que ele é um componente eletrônico capaz de armazenar carga elétrica, consequentemente, energia eletrostática ou elétrica. Está correta a sua resposta. A número 2 já vem dizendo: o capacitor é formado por duas placas condutoras separadas por um material isolante. Quais são os materiais isolantes utilizados no capacitor? Então, pode ser cerâmica, porcelana, poliéster, teflon, celulose, etc. A número 3 está dizendo qual a diferença entre um capacitor elétrico e uma bateria. O capacitor acumula cargas elétricas a partir de um processo elétrico. Já a bateria transforma energia química em energia elétrica. Então, espero que vocês tenham feito as devidas correções, né? E vamos continuar aí as correções nas seguintes páginas: 34, 35, 36 e 37, ok? Na página 34, já vem falando pra gente aí o que já conquistei. 3 corpos, um corpo X, denominou X, Y e Z, são eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar certamente que, letra D, X e Y têm cargas de sinais diferentes. Se tem cargas de sinais diferentes, está acontecendo a atração, um positivo e um negativo, né? Então, lembra das forças de atração e repulsão? Então, é isso. A número 2 está dizendo aí: um átomo eletricamente neutro recebe 20 milhões de elétrons. Sabendo que a carga elementar do elétron é de... Aí tem um cálculo para ser feito, determina a carga adquirida pelo átomo. Você vai jogar a continha, né, que eu falei para vocês, que está lá na página 8, que vai envolver aí sobre a corrente elétrica. Então, você vai colocar o Qzinho, que é igual a N vezes Z. Calculou, jogou o cálculo matemático, deu 3,2 vezes 10 elevado a 12 negativo C. Então, isso aí é uma fórmula química, né, relacionada a esse cálculo elétrico. Não se preocupem que eu não vou pedir fórmula química no simulado, eu não vou pedir fórmula química envolvendo eletricidade. A gente só tem que aprender um pouquinho da lei de Ohm, que é só a introdução da física agora no 8º ano, ok? A número 3 vem falando pra gente aí: os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com as cargas de sinais, né? Com as cargas de sinais. Letra E, quem colocou contrários, iguais e contrários. Corpos eletrizados por atrito, tem que ter sinais contrários. Corpos eletrizados por contato, tem que ter sinais iguais. E por indução, sinais contrários também. Porque sinais contrários vai ter atração, um vai puxar o outro.
Eletrizados por atrito também é o contrário, um positivo e um negativo. E por contato, sinais iguais, tá? A número 4 vem falando aí pra você também calcular. Vai ser a letra C, a correta, quem fez o cálculo seguindo a mesma fórmula lá da questão número 2 também, tá bom? A número 5 vem falando pra gente que os raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestades na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E eles percorrem distância de ordem de 5 km. Então, quando cai um raio, ele percorre ainda pelo subsolo 5 km de distância. Por isso a importância de ter para-raios, né, em locais mais altos, prédios, sobradinhos e etc. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura mostra e a seguir. O que vai acontecer então? De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, o que vai acontecer? Os elétrons passam do para-raio para as nuvens, letra D. São os elétrons que se movimentam, tá bom? A número 6 é para você completar essa frase aí. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa o excesso ou a falta de elétrons, em consequência de atrito entre as camadas da atmosfera. Os para-raios é um metal em forma de ponta, em contato com o solo. Ele tem umas pontinhas, né, para estar puxando as cargas elétricas dos raios, que facilita a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo, para ser jogado para o solo. Beleza? A número 7 vem mostrando aí duas esferas metálicas isoladas, estão suspensas por fios, conforme mostram as figuras aí. Então, o que a gente vai analisar? Se um feixe de luz violeta atinge a esfera da direita da figura 2, elas se atraem, como representado na figura 3. Uma vai puxar a outra. Sobre essa situação, é correto afirmar que as esferas da esquerda permanece neutra e a outra eletrizada positivamente. Então, a letrinha D, tá bom? Na página 36, nós temos aí uma tabela que mostra a série de triboelétrica. Alguns materiais que têm cargas positivas e alguns que têm cargas negativas. Por isso que nós estudamos os condutores e os isolantes de eletricidade. Então, através dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material, quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado positivamente, pois perdeu o elétron. Então, letra B. A número 9 vem falando também dos materiais, alguns condutores, alguns isolantes de eletricidade. E aí você vai considerar os materiais. Vai assinar lá a alternativa abaixo, na qual os 3 materiais citados são bons condutores. Quais são os bons condutores? O alumínio, o ouro e o mercúrio. Então, a letra D, porque os metais são bons condutores de eletricidade. Estudamos sobre isso. Na 10 está dizendo o seguinte: um isolante elétrico. Isolantes são aqueles materiais dielétricos que não passam carga elétrica. Ele só vai aquecer, esquentar, porque vai ter o acúmulo de cargas elétricas ali que vai paralisar ali naquele ponto, mas não vai passar para frente. Então, ele não pode ser metálico. Um isolante elétrico não pode ser metálico, tá? A número 11 vem trazendo pra gente: a matéria em seu estado normal não manifesta as propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria possui quantidades iguais de prótons e elétrons, ok?
Na página 37, nós temos aí a número 12. O calor do cobertor não me aquece direito. Encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que, em seu interior, são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais é dissipada energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem da corrente elétrica, que se observa em fios metálicos, é conhecido como efeito Joule, ou em algumas regiões, dependendo do regionalismo, feito Joule, né? Que é o aquecimento, quando eu tenho ali a conversão de energia elétrica em energia térmica, quando eu tenho o aquecimento da chapinha, o aquecimento do ferro para passar roupa, a água, tanto que uma água natural para ser aquecida é rapidamente, esse efeito Joule, né? Então, a número 13 vem falando pra gente que, em relação à corrente elétrica, considera as afirmativas a seguir. A corrente elétrica é uma grandeza escalar, definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Assinale a alternativa correta. Então, as alternativas corretas são a número 1, a número 2 e a questão 4, tá? Que fala que a corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação de quantidade de carga elétrica que flui em um intervalo de tempo. A número 2, que fala a corrente elétrica convencional, descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. E a número 4, que fala que o campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico, tá bom? A 14 diz o seguinte: o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água é o resistor. Aquela pecinha que se queimar já era o chuveiro. Ou tem que trocar ou tem que comprar outro. Senão não vai aquecer mais a água, mesmo estando conectada ali no plugs das tomadas. Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Olha a experiência aí. O que vai acontecer? Considerando essas questões, essas 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas na montagem de João e Pedro, porque eles fizeram um circuito elétrico em série em uma corrente contínua, certinho, né? Então, a do João vai funcionar, vai acender, e a do Pedro também. Ela tem que começar do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, né? E finalizamos aí as nossas correções, então. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e acertado todas as correções. Beijos, fiquem todos com Deus.